A justificação pela fé é o artigo pela qual a igreja cai ou fica de pé, segundo Martinho Lutero. É o grande pilar da fé evangélica. Mas o que é a justificação pela fé? Muita gente acha que os protestantes ensinam que basta crer em Jesus de forma tão somente cognitiva que a pessoa já está salva e que ela pode viver de qualquer maneira. Não se trata de uma fé meramente cognitiva, mas de uma fé que envolve cognição, que envolve afeto e que envolve obediência. A fé verdadeira, a fé salvífica. Porque quem crê vive conforme aquilo que se crê. Vamos fazer uma ilustração para entender um pouco a doutrina da justificação pela fé. Imagina um grande tribunal. E no tribunal nós temos a presença do juiz, do promotor, do advogado, do réu, do crime cometido. Vamos imaginar agora um tribunal espiritual. Deus é o juiz, o promotor é Satanás, o réu é a humanidade, o crime cometido é o pecado e o advogado é Jesus. A diferença do tribunal secular para o tribunal espiritual é que o nosso advogado não vai reivindicar a nossa inocência. Pelo contrário, ele sabe que nós somos culpados. E o veredito é culpado mesmo. A grande questão é que o advogado, nesse tribunal espiritual, resolve, decide, assim então sofrer a sentença no lugar do seu cliente ou do réu. Portanto, a justificação pela fé significa que o homem ele não é inocente diante de Deus. Ele, de fato, ele é culpado do crime cometido. E qual foi o crime cometido? O pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas e nem de amar o próximo como a si mesmo. A diferença, então, consiste em que Jesus Cristo, ele toma sobre si o nosso pecado e ele sofre no nosso lugar. Ele que viveu uma vida santa, justa, reta diante do Pai. Portanto, a justificação pela fé significa que o pecador coloca toda a sua confiança na pessoa de Jesus, crendo que aquilo que ele realizou na cruz é suficiente para fazer com que o Pai olhe para ele e o tome como justo com base nos méritos do seu próprio Filho. É interessante nós observarmos que as boas obras, elas não são excluídas. Mas pense, por exemplo, num tronco de árvore. William Hendricks vai dizer que a fé é um tronco, que as raízes podem ser assim então ilustradas como sendo a graça. E os frutos da árvore são as boas obras. Portanto, as boas obras, elas evidenciam verdadeira fé, mas elas não podem ser a causa da justificação.